Shavuot, estamos continuando com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra no Siman Kaf Het, 28º capítulo, tratando das halachot de Sefer Torah e outros livros de Kedusha. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, como devemos respeitá-los, como devemos tratá-los de forma respeitosa. Asur leishtamesh besefer lenato kigon leamido leagin mipnei chama, kedei shelo yirei havero ma sheu oseh. É proibido usar um livro para proveito próprio, por exemplo, para se proteger do sol, ou para se esconder atrás dele, para que o amigo não veja o que você está fazendo exatamente. Os livros de Torá, os livros de Kedushá, devem ser usados somente para estudo, então não pode usar ele para qualquer outro tipo de proveito próprio, ou se está batendo vento e tem folhas voando, alguma coisa do tipo, guardanapos voando, não pode pôr um Sefer de Torá, não só um Sefer Torá que a gente lê, mas qualquer outro livro de Torá, um Tanakh, um Humash, uma Gemara, uma Mishnah, para segurar os guardanapos ou qualquer outro tipo de folha. Livros de Torá não podem ser usados como peso ou como proteção do sol ou algo do tipo. Avalim Hashemesh zorachat ala sefer sholomed, bom mutar lagin besefer acher, kivan sheno selanato. Porém, se a pessoa está sentada estudando e está batendo um sol muito forte no livro que ele está estudando, isso está refletindo e cegando os olhos dele, o que dificulta o estudo. Nesse caso, é permitido usar um outro livro como proteção para que o sol não bata no texto. Assim, dessa forma, você está usando o livro não para proveito próprio, e sim para o próprio estudo, para conseguir estudar direito. Assim também, se a pessoa está estudando numa mesa e não está confortável, o livro muito baixo, ele quer levantar um dos lados, o lado mais distante, para que seja mais fácil de ler, é permitido colocar um outro livro embaixo para que ele consiga ler melhor. Mas, caso a pessoa vai fazer uma pausa no estudo dele, ele não quer perder a página onde ele estava, não pode colocar um outro livro lá no meio só para segurar a página que ele está precisando, porque ele está usando o livro para alguma necessidade pessoal, você não está querendo demorar depois, ficar procurando, lembrar onde você ficou exatamente, e também é um prazo de tempo um pouquinho maior, então nesse caso não se pode usar um livro para proteger, para marcar a página em outro. Também não é permitido colocar um caderno de resumos, onde você pretende escrever Hidushei Torá, palavras de Torá, Divrei Torá, ou resumo de um livro dentro de um livro, enquanto ainda não foi usado. Se o caderno está limpo, o caderno está novo, não foi usado para nada, ele não tem que duchar. Então, colocar ele dentro de um livro de Torá é proibido, porque você está colocando algo que não tem que duchar dentro de um outro livro que tem que duchar. Assim também, da mesma forma, às vezes você tem uma folha que você não pode perder, um recibo, ou uma conta a pagar, ou alguma carta que você recebeu e você precisa guardar isso em algum lugar e você não tem onde guardar, não pode colocar isso dentro de um livro para guardar, porque você está colocando, usando o livro de Torá para guardar algo laico. Então, isso daqui também é proibido. Se a pessoa tem um resumo do livro, algum texto que ele escreveu de Torá e ele quer guardar no livro para estudar junto, para acompanhar, para não perder, aí tudo bem. Mas colocar qualquer livro, qualquer folha de qualquer outro assunto, somente para ter um lugar para guardar, o livro de Torá não deve ser usado para isso. Halakha Yud. Ameabed kitvei kodesh over belav delot asun kin la Hashem Elokechem. Alguém que ele estraga propositalmente um livro, kitvei kodesh, um livro de Torá, ele transgride a proibição de lota asun kin la Hashem Elokechem, não façam assim com Hashem. Quando a Israel entrou em Israel, eles foram ordenados a destruir qualquer tipo de Avodah Zarah, e da mesma forma que eles tinham que destruir Avodah Zarah, deve-se tomar cuidado para não destruir nada de Kedushá. Então, qualquer livro ou qualquer Sefer Torah deve tomar muito cuidado para não estragá-lo propositalmente. E aqui traz o Kitzur Shulchan Aruch, um costume que tinham entre pessoas que faziam encadernação de livros para deixar eles mais firmes, prender eles melhores para não soltarem as folhas. Às vezes, na parte grossa, na parte mais dura do livro atrás, eles usavam Kitvei HaKodesh, textos de outros livros que ficaram velhos, para endurecer essa parte do livro. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, isso daqui é proibido, porque está usando um livro de Kedushá, embora ele esteja sendo usado para fortificar outro livro, mas de qualquer forma essa não é a função dele. Um livro de Kedushá foi feito para ser estudado, não para fortificar outros livros. Então precisa falar para as pessoas que faziam isso em encadernação, para eles não usarem Kitvei HaKodesh, usarem papelão ou qualquer outra coisa do tipo, e não livros, não textos antigos, pergaminhos, para fortificar o livro. Então, צריכים להיזהר מאוד, כשנותנים ספרים קדושים ישנים לאומן אינו יודעי לקרוא חכם מחדש, שיקחו מהם את הלוחות הישנות להצניעם, שלא יתנם האומן לספר חול.
quando se dá um livro para alguém não Yehudi fazer encadernação, deve-se prestar atenção para pegar todas as partes que sobraram, porque já essas partes que sobraram, que faziam parte de um livro de Torá, que você está querendo renovar ele ou fazer algo do tipo, deve-se tomar cuidado para pegar todas as partes que sobraram e não deixar isso acabar sendo colocado em qualquer outro livro. Às vezes, essa parte de papelão que fazia parte do livro para fortificar ele, se a nova pessoa que está fazendo encadernação trocar, colocar uma nova, às vezes ele vai colocar a velha num livro qualquer, e essa nova, ela na verdade foi usada para um livro de Torá, então deve tomar cuidado para não deixar ela mudar de nível. הלכה י"א, אין לוקחים ספר תורה תפילין מזאת מן אינו יהודי ביותר מכדי דמיהם כדי שלא להרגילם לגנבם ולגזלם. Se tiver um não Yehudi que está vendendo um Sefer Torah, mezuzá ou algo do tipo, e o Yehudi quer comprar dele para que isso não fique nas mãos de alguém que não tem obrigação de estudar Torá e de mezuzá, e pode acabar estragando e jogando isso no lixo, não se pode comprar por mais do que o valor de mercado, porque se compra por um valor muito mais alto como valor de mercado, do que o valor de mercado, você vai acostumar eles, olha, os Yehudim pagam o que for por um Sefer Torah, por um Tefilin, por uma mezuzá, você vai acabar ensinando eles a roubarem para vender. Então, você vai estar acostumando eles a fazer isso, não deve se comprar, por isso não deve se comprar por um valor mais alto do que o normal. Assim também, lá além, quando alguém é sequestrado, deve tomar cuidado nas negociações, porque se você está disposto a pagar qualquer coisa por qualquer um, você vai ensinar que essa é a vida judaica e pode acabar piorando a situação do que melhorando. Mas se é o valor normal, se ele está vendendo justamente pelo valor comum, que você encontraria em qualquer outro lugar, aqui é melhor comprar dele, deve-se comprar. Não só melhor, como deve-se. Se, por exemplo, ele está vendendo por um valor muito mais alto que o de mercado, deve tentar conversar, discutir, conversar com ele para tentar baixar o valor. Se ele não está disposto a baixar o valor, então pode deixar na mão dele, porque é melhor abrir mão, talvez, desse livro, mesmo que você não sabe o que vai acontecer com ele, do que entrar numa situação em que vão acabar pegando muitos e muitos livros. Vem לבקש מנהל יהודי שיתנם בזול יותר מדי, מפני נכנס והשליכנו כמו עבוד, porém não deve se negociar a ponto de deixar o cara nervoso e falar, quer saber, vou jogar fora, vou queimar o livro. Tem que negociar, mas sem acabar deixando o cara bravo e nervoso, e pode ser que o futuro do livro acabe sendo pior. Mesmo que você não compre ele agora, já que ele não tem o que fazer com esse livro por não saber estudar, então pode ser que daqui meio ano, um ano, ele desista e seja disposto a vender pelo valor normal. Mas se começar a discutir, uma hora ele vai se encher e decidir jogar isso fora, então é pior. Então deve-se tomar cuidado com isso. הלכה י"ב, אם נפל ספר תורה מידו, אפילו בנרתיקות צריך להתענות ונוהגים שגם הרועים מתענים. Se um Sefer Torah cai, se a pessoa estava segurando o Sefer Torah, estava tirando ele para levar para Bimá, para leitura na Torá, por exemplo, o Sefer Torah caiu no chão, mesmo que ele está coberto, mesmo que ele está fechado dentro da caixa, deve-se fazer jejum. Esse jejum não aparece nem na Gemara, nem nos Rishonim, porém esse é um costume que aparece nos Acharonim, que eles costumaram que quando o Sefer Torah cai no chão, deve-se fazer jejum, porque se o Sefer Torah caiu, às vezes é um sinal, Mina Shamayim, de que tem algum problema na pessoa, tem algo errado, ele deve fazer tchuvá, e o jejum é o meio caminho para começar a fazer o tchuvá. E tem vários costumes. O costume que traz aqui que tem quem diga que também todo mundo que estava lá na situação presente deve se jejuar. Tem quem diga que todo mundo que pertence àquela Keilah, aquela comunidade, aquele Beit HaKnesset deve jejuar se um Sefer Torah do Beit HaKnesset caiu no chão. Então tem aqui vários costumes. O principal que é a pessoa que deixou cair, ele deve jejuar, assim também as pessoas que estavam vendo, mas caso alguém tenha dificuldade, é muito difícil para ele jejuar, então o Rav do Beit HaKnesset deve prestar atenção no que está acontecendo, deve conversar com as pessoas e acordar eles para fazerem tchuvá, se não através do jejum, através de tzedakah ou de atos de chesed. הלכה י"ג, אסור לכתוב פסוק בלי שרטוט, não se pode escrever um Sefer Torah num Sefer Torah, quando escrevem uns psukim, fazem uma pequena risca no pergaminho, para escrever em linha correta, isso daqui é uma obrigação, se não me engano, Alacham Shem Sinai, não se pode escrever um Sefer Torah sem isso, e é chamado de אסור לכתוב דברי חול בכתב אשורי שכותבים בו התורה.
A Torá ela foi entregue numa letra, num alfabeto chamado Ktava Shurit, que é a letra que a gente tem hoje no Sefer Torá, e essa letra, ela própria, ela tem Kedushá, além do texto do Sefer Torá e do Sefer Torá em si que tem Kedushá, também o Ktava Shurit ele tem Kedushá, por isso não se deve escrever, tem quem diga que não se deve escrever coisas de rol, coisas mundanas, laicas, com o Ktava Shurit. A nossa escrita que a gente usa no nosso dia a dia em hebraico hoje, ele é parecido com o Ktava Shurit, ele é parecido com o que é escrito no Sefer Torah, mas não é exatamente igual. O comum tem, no Word tem algumas fontes que são mais parecidas com o Sefer Torah, mas de forma geral eles não são exatamente iguais, então não tem problema. Porém, tem quem diga que também deve se tomar cuidado, tem Rabanim que dizem que não pode colocar, por exemplo, um jornal que está escrito em hebraico no banheiro, porque também a letra própria ela tem que duchar, mas a maioria dos poskim dizem que não tem problema, porque a letra que a gente usa no dia a dia, em jornais, em textos, não é exatamente a mesma letra do Sefer Torah. Se tivesse escrito com as letras do Sefer Torah, deveria realmente tomar cuidado, mas no nosso caso, mesmo que seja muito parecido, seja muito próximo, se a gente escrevesse um Sefer Torah com as letras que a gente está acostumado a escrever, o Sefer Torah não estaria kasher. Então, já que existe uma diferença entre a nossa letra e o que estava Shurit, não tem problema, e mesmo entrar no banheiro com esse tipo de letra é permitido.